Agora o assunto é CPI da Covid. O ex-secretário estadual de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, foi ouvido hoje na comissão. Campelo afirmou ter procurado o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, antes do início do colapso que foi causado pela falta de oxigênio no estado. A versão conflita com a apresentada por Pazuello à mesma CPI. Segundo o ex-secretário amazonense, Pazuello foi informado sobre a crise de oxigênio logo na primeira reunião entre os dois. Ele disse que comunicou o ex-ministro da Saúde no dia 7 de janeiro por telefone. Pazuello, por outro lado, havia dito para os senadores que foi informado 3 dias depois, no dia 10 de janeiro. Marcelo Campelo tentou minimizar a gravidade da crise vivenciada no Amazonas. Ele afirmou que na rede pública a falta de oxigênio teria durado 2 dias. Vamos ver. Na nossa rede de saúde, foram 2 dias, 14 e 15, com intermitência no fornecimento. No mercado de Manaus, onde as pessoas estavam procurando oxigênio para levar para casa, etc., houve uma procura de oxigênio para poder atender. Você viu que ele foi contestado. E foi contestado porque essa afirmação não é verdadeira. O UOL Confere analisou a fala do ex-secretário de Saúde do Amazonas e a Juliana Arregui tem os detalhes dessa apuração do UOL Confere para a gente. Oi, Juliana, tudo bem? Boa noite para você. Então, essa fala aí do ex-secretário de Saúde do Amazonas, ela não traz uma afirmativa verdadeira, né? Boa noite, Diego. Realmente foram bem mais do que 2 dias dessa crise de desabastecimento no Amazonas. No dia 14, o próprio governador Wilson Lima, ele chegou a dar uma declaração falando que o consumo de oxigênio tinha aumentado 5 vezes no estado no intervalo de 15 dias. Então, se você leva em consideração que essa fala foi no dia 14, desde o final de dezembro, ali no dia 31, o estado já estava lidando com esse aumento, né, do consumo de oxigênio. E também tem os documentos enviados pela White Martins, que foi essa fornecedora de oxigênio do Amazonas, aliás, ainda mas avisando tanto o governo estadual, como essa informação foi repassada ao Ministério da Saúde, de que existia esse risco de desabastecimento. Né? E o governador, no dia 10 de janeiro, olha só, antes até dessa data passada pelo ex-secretário, ele já tinha pedido que alguns estados doassem oxigênio para o Amazonas, ele já vinha falando. E tem até uma matéria do UOL, que foi mencionada pelo presidente da CPI, o senador Omar Aziz, falando, essa matéria data do dia 27, então são 12 dias depois da data final mencionada pelo secretário, dizendo que o estado ainda sofria com esse desabastecimento, e tem inclusive uma afirmação do próprio Marcelo Campelo, falando, pedindo ajuda dos estados com essa questão do desabastecimento. Então a gente vê aí que é uma fala que não procede, foram bem mais do que 2 dias. O próprio Marcelo Campelo, ao longo da CPI, ele deixou bem claro que foram até mais do que 20 dias de desabastecimento no estado. É uma situação que, assim, foi uma checagem bem direta nossa em relação a essa fala dele. E a gente também fez outras checagens, né, sobre as falas dele na CPI, elas estão disponíveis tanto no UOL Confere, como também no nosso Twitter lá, a nossa arroba é UOL Confere. Perfeito, Juliana. Quem quiser acompanhar, então, o UOL Confere está de olho, né, na CPI da Covid em especial, mas em outros assuntos, sempre trazendo luz aos fatos. A gente sabe que é um momento de muitas notícias falsas, né, de muitas fake news, e é importante ter esse detalhamento, né, o cheque mesmo, né, checar se as notícias são verdadeiras, se as afirmações são verdadeiras. Então é só acessar a qualquer momento o UOL Confere, está lá tudo explicadinho, né, Juliana? Inclusive, a gente tem feito a checagem dos depoimentos da CPI, então não só do Marcelo Campelo, mas também de outras autoridades, outras pessoas convocadas. A gente está de olho aí, como você falou, Diego.